Eu tenho praticamente certeza que se você é médico, você deve ganhar muito bem. Eu alucino que não tem um médico que ganhe pouco, só se ele realmente escolher, tá? E tá tudo bem. Mas o grande lance é o seguinte: a maioria dos colegas, né, pegando até os estudos que falam sobre isso, mostram o seguinte: a maioria dos médicos ganha muito bem, comparando principalmente com o salário, né, do restante da população. Porém, o que acontece? A maioria desses colegas também trabalham muito. E o pior, pesquisas recentes mostram que o grau de insatisfação dos médicos com a profissão só aumenta. E aí, outras pesquisas mostram as consequências disso, né? Burnout, depressão, insatisfação. Muitos colegas desistindo da medicina, fazendo transição de carreira. Eu acho que muito disso está no fato de não encontrarem saída, de acharem que o único caminho é aquele. Então, eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. Como é que tem sido o seu dia a dia como médico, como médica? Quão prazeroso realmente tem sido realizar o seu trabalho todos os dias? Como é que tem sido para você acordar cedo para ir trabalhar? Ou como é que tem sido para você sair à noite, por exemplo, para fazer um plantão e deixar sua família em casa? Bem, eu vou falar para vocês como é que era que eu me sentia, não muito tempo atrás, quando eu estava fazendo plantões. E eu não vou falar aqui de uma carga horária excessiva, não. Eu não vou falar aqui do início da minha carreira, quando é comum a maioria dos médicos trabalharem muito. Eu vou falar de 2019, quando eu tinha um plantão num concurso público aqui no Amazonas, que eu fazia um plantão por semana, Natália. Uma sexta-feira à noite, que eu ia basicamente para dormir. Não tinha excesso de trabalho. Tinha muito, assim, como era serviço público, tinha muito, assim, faltava muita coisa. Mas, assim, não era uma coisa tão estressante, não. Era porque realmente eu não gostava daquilo. Todas as vezes, Natália, quando dava 5 horas da tarde na sexta, eu começava a sofrer. Eu entrava no plantão às 19. E eu ia sofrendo, sabe? Eu já chegava na quinta, eu já começava a sofrer. Porque definitivamente eu descobri que eu não nasci para aquilo. E eu honro os médicos e médicas que amam ser plantonistas. São pessoas necessárias. A gente precisa, né, todos os lugares precisam de pessoas que amam o que fazem. Né? Então eu honro você se você gosta, se você ama fazer plantão, se você quer isso para sua vida, tá? A gente está aqui só dizendo o seguinte: se você, assim como eu, não se encontrou, não gostava de plantão, né, nunca gostou, ou se você, assim como eu, não se identificou com atendimento de volume, de plano de saúde, de clínica popular, ou mesmo no SUS, a gente está aqui para te dizer que sim, existe um outro caminho, que é o caminho do atendimento particular, o caminho que Ana Cristina está trilhando, que Natália está trilhando, e assim como outras centenas de médicos têm trilhado. Mas aí, Natália, eu quero te perguntar, como é que foi isso para ti? Você não tem muitos anos se bem que já tem uns 4 anos, né, de mercado aí, não é uma médica, né, que está em início de carreira ainda, mas eu imagino que lá no início você deve ter passado por algo nesse sentido, ou não? Sim, passei. Inclusive, assim, existe o que o pessoal na área do empresarial fala da síndrome da vinheta do Fantástico, né? Frase aí do Murilo Gun. Eu sofria da síndrome também pré-plantão noturno, assim. Quando chegava na noite anterior, a noite que eu estava dormindo na minha caminha, eu já ficava pensando, meu Deus do céu, amanhã tem plantão. E era um sofrimento para mim também, sabe? Mas assim, Wilder, eu desde o início eu já tinha um pensamento bem definido que aquilo não era para mim, que aquilo era provisório, sabe? Então eu tinha data e hora para dar o meu último plantão com uma antecedência assim de acho que uns 5 meses. Com 5 meses de antecedência eu decidi que assim, eu tenho um motivo para estar dando um plantão, eu preciso me manter financeiramente com esse dinheiro ainda, mas eu vou me organizar para que no dia tal, a tal hora, às 7 horas da manhã, eu vou sair do meu último plantão, vou me despedir de todo mundo e não vou mais voltar. E assim, eu fiz, né? Já sabendo o que era que fazia meu coração bater. Mas aí eu caí em outra armadilha, pensando Quem nunca, né? Atira a primeira pedra, quem não caiu nas armadilhas do sair círculo de uma vicioso. armadilha para cair em outra, né? E aí eu comecei a fazer, a trabalhar em um outro local que não era plantão, mas era um sobreaviso muito puxado, com pacientes muito graves. E assim, eu só precisava estar lá um turno. Entretanto, eu ficava 24 horas ali atenta, porque era o tempo todo dando BO, pacientes graves, evoluindo para óbito,
e família querendo entrar em contato, sendo que eu não estava lá presencialmente, na verdade, era um serviço de atendimento domiciliar. Então, assim, tinham os colegas plantonistas que estavam lá realmente para poder responder às urgências, né, que iam lá quando tinha alguma coisa e tudo, mas era sempre eu que estava. Então, assim, aquilo ali também começou a me deixar angustiada. E era também um local onde eu recebia bem. Mas eu falei assim, gente, eu não quero isso, porque aí eu troquei o 6 por meia dúzia, né? Saí de um e comecei em outro que não era plantão, mas que também não estava dando certo. E esse aí eu fui um pouquinho mais abrupta. Eu pensei um pouco e conversei lá com eles, não, vamos ver quando é que eu posso sair. Vocês precisam de mim até quando para organizar as coisas? Até me propuseram de aumentar o salário, diminuir a carga horária, que isso acontece muitas vezes, né? Quando a gente fala assim, não, agora eu vou sair, aí acontece, não, mas a gente tá precisando de você, assume um cargo de chefia aqui, a gente aumenta o salário, pega isso e tal. Isso acontece muito também, né? Acontece. E aí... Sabe o que isso é parecido, Natália? Parece quando briga de casal, quando tem um dos lados está muito errado, e aí na hora que o outro fala assim, eu vou embora. Aí o outro, não, eu vou mudar, né? E o que a gente sabe é que é difícil, né? Muitas vezes essa mudança não acontece, mas enfim, fecha parênteses. Mas enfim, no final das contas, orei mais uma vez, Senhor, o Senhor é muito bom e me dá respostas e discernimento para poder tomar decisões assim. E nessa época eu ainda não tinha conhecido o CVM, viu? Mas eu já sabia, pelo nesse menos, movimento eu não de valorização, né? Esse movimento de valorização. Show. Eu já sabia pelo menos o que eu não queria. E isso era uma coisa que eu não queria. E a partir desse momento, eu foquei exclusivamente em trabalhar na minha especialidade. Eu não trabalhava mais em outra área, apenas na minha especialidade.